Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário do mercado do boi gordo ele segue de testes, pressão de baixa. Não é uma pressão de baixa que encontra oferta em qualquer patamar, é uma pressão de baixa que tem gradativamente conseguido comprar valores menores, isso é fato, mas não é uma pressão de baixa encontrando oferta do jeito que quiser. Então, é um cenário aí, sem dúvida, pior para o pecuarista do que nas últimas semanas, do ponto de vista de expectativa, né, para o curto prazo, mas o patamar de preços acabou se elevando nessas últimas semanas. Então, isso acabou gerando esse aumento da oferta. Alguma parte dos pecuaristas aí acabou entregando um pouco mais esses animais. Só que a gente está entrando, a gente já está num período de entre safra, né? Claro que entre safra de um ano de mais oferta, não é vamos dizer, isso gera uma disponibilidade de gado geral maior, mas a gente está entrando na época de menor oferta de gado e a nossa expectativa é que isso ocorra nos próximos meses. A gente tem uma disponibilidade de gado um pouco menor nesses próximos meses, com a cautela de lembrar que a fase do ciclo é de um ano, em linhas gerais, de mais gado vindo para o gancho. Tá? Então, e para resumir, qual que é a nossa expectativa? Essas próximas 2 semanas elas podem devem ser um pouco mais brigadas, um pouco mais negativas, mas a gente não descarta a possibilidade de que na virada ali de julho para agosto isso dê uma melhorada nesse escoamento doméstico e acabe consolidando ou mantendo ali o viés mais positivo esperado para entre safra. A gente não está falando de altas fortes, mas seria essa a nossa visão. Tá? E apesar desses ajustes, quando a gente pega a média de julho, ela está um pouco superior à média de junho, pensando em preço do boi gordo em São Paulo. Tá bom? Então, essa seria a ponderação a respeito do momento. Curto prazo, o cenário está mais negativo, mas não diria que isso deve se prolongar demais, porque a gente tem, na nossa visão, uma lacuna de oferta nesses próximos meses. Uma lacuna é uma queda de oferta frente aos últimos meses. Tá? O ano é um ano de mais disponibilidade de gado, isso vale a pena a gente ressaltar sempre. E para fechar a semana, hoje com uma novidade, uma notícia, não é uma confirmação, mas é um comentário do ministro Favaro a respeito da expectativa de abertura do mercado japonês para carne brasileira. Claro que ele falou isso, não dando uma previsão clara, não dizendo que isso está para ser divulgado no curto prazo, mas ele disse de uma maneira mais ampla que tem essa expectativa aí para os próximos meses. Então, a título de situar um pouco, né, a gente fala pouco de Japão, a gente trouxe aqui alguns números de como é a compra do Japão de carne bovina. Então, o Japão, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a expectativa é que eles comprem 777 mil toneladas de carne bovina de todas as origens em 2023. Tá? Isso representa 7,5% das importações totais do mundo, aí, da comercialização mundo afora. Se a gente comparar o que o Japão importa de todas as origens com o que o Brasil exporta, ou espera-se que o Brasil exporte esse ano, segundo a mesma fonte, segundo o USDA, a compra do Japão equivale a um pouco mais de um quarto do que o Brasil exporta, ou deve exportar em 2023. Tá? Então é um país que compra muita carne, e ele perdeu um pouco de espaço no mercado global com esse aumento forte da China nos últimos anos, mas é um país importante, um país que tem potencial para dar uma mudada, uma melhorada considerável no escoamento de carne bovina, caso isso se confirme, tá? Nosso escoamento internacional e ajudar a passar um pouco mais passar um pouco melhor, ou sentindo menos essa fase de baixa do ciclo, de mais oferta. Tá? Então, é uma notícia é, inicial, a gente não está falando de nada confirmado, mas é uma notícia que, se confirmar nos próximos meses, é muito boa. Tá bom? Em linhas gerais, o cenário era esse. Bom final de semana a todos e um abraço.